Oi, pessoal, tudo bom? A gente está aqui na nossa sétima aula e eu saí um pouco do cronograma para trazer um assunto bem atual para vocês, que é essa questão que a gente está vendo discutir aí, questão do racismo, certo? Tá, mas a filosofia em si não tem o racismo como uma matéria didática, assim, né, na grade, vamos supor, porque ela tá mais pro campo da sociologia, que vocês vão ver com a professora Thais. Mas em questões gerais, a filosofia contribuiu para que essa questão mesmo da manutenção, sabe, do preconceito racial na sociedade. Por quê? Porque os filósofos, eles sempre estão englobados no seu tempo histórico. E a gente sabe que é aquela questão da ideia da supremacia racial, da hierarquização étnica, ela surgiu com pseudociências e que foram muitas vezes reafirmadas por grandes filósofos, certo? E assim, o slide ele vai estar mais completo, mas eu vou tentar passar da maneira mais geral para vocês para não ficar tão cansativo e tão amplo, tá? A aula. Então, assim, numa primeira análise, eu quis trazer aqui exatamente para vocês entenderem como é que surgiu essa questão dele ajudar nessa reafirmação do preconceito racial, do racismo em si. Porque aquela ideia de inferiorização do negro, ela surgiu muito com um pensamento histórico, né, da construção histórica e também de muitos filósofos que foram reafirmando isso em suas teorias ao colocarem de maneira preconceituosa a questão de como os pensamentos, os costumes, a religião, a cultura do negro, ela não era algo racional, ela era algo ínfimo, inferior, certo? Então a gente tem que levar em consideração a questão mesmo dessa construção ideológica que foi se passando com os anos, com o tempo e que foi sendo categorizado mesmo dentro do pensamento científico, sabe? É por isso que é tão difícil romper com essa barreira, porque ela foi durante muito tempo reafirmada, confirmada por questões científicas, sabe? Pseudociências, na verdade. E aqui eu quis trazer exatamente a questão de que como que alguns filósofos clássicos, devido ser grande maioria dos filósofos europeus, eles mantiveram aquela ideia eurocêntrica de que o europeu é o centro do mundo, que ele é o superior, que ele tinha realmente o fardo do homem branco, sabe? De ter que colonizar, de ter que educar, sabe? Uma população tidas por eles como inferiores, certo? Então, assim, gente, é muito difícil a gente desvincular a questão histórica nesse caso, porque foi a partir desses dados históricos que a gente constituiu essa infraestrutura, sabe, superestrutura da nossa sociedade que é baseada em questão de uma manutenção dessa desigualdade, desse preconceito, certo? E aqui, quando eu trouxe a questão da análise histórica, foi exatamente para a gente poder contextualizar, porque todo filósofo ele sempre está dentro de um tempo histórico, então a gente não pode pensar ele com a visão, muitas vezes, de coisas que a gente já viu acontecer bem mais contemporânea, sabe? Então, aqui eu quis trazer dois exemplos. Por quê? Porque quando a gente lembra aqui da questão da filosofia clássica, a gente lembra muito dos gregos, mas esse olhar racial, a gente não está ainda na questão dos gregos. Por quê? Porque nesse período, a gente não tem exatamente aquela divisão racial. A gente tem muito uma hierarquização social por quesitos de quem é cidadão e de quem não é, sabe? É por uma questão mais de que eu posso atrelar a xenofobia quando se tem aquele embate com o outro, com o que é estrangeiro, e não em si com a questão racial. Essa questão racial ela surge de maneira mais veemente com a expansão marítima. Por quê? Porque é quando se tem a questão da mercantilização, sabe, do indivíduo mesmo, da escravidão como algo lucrativo
e da questão de ver no novo continente, sabe, nas novas conquistas, como, além da questão financeira, como algo missionário, sabe, porque são inferiores. Então, aqui a gente vai ter essa hierarquização étnica. Aqui eu quis trazer uma imagem que remete ao tráfico negreiro e à escravidão, que são imagens fortes e são imagens que retratam exatamente como tinha uma visão de que se atrelava o negro ao objeto, ele era só um objeto de consumo, sabe? Que se adquiria e de que se podia tratar sem o menor respeito e tal. E que é uma coisa que, infelizmente, pelo período de duração, na nossa sociedade, principalmente brasileira, que foi muito recente, o fim da escravidão, que traz marcas profundas na sociedade. Aqui eu quis trazer como um dos exemplos desses filósofos o Immanuel Kant. Por quê? Ele era um racionalista, então ele tem um grande papel na questão da filosofia, mas tem uma obra dele em especial, que é essa das observações sobre o sentimento do belo e do sublime, onde ele traz, assim, uma opinião muito preconceituosa. Por quê? Porque ele coloca como belo, como sublime, na visão dele, só a visão europeia. E quando ele atrela a questão do bizarro, do ridículo, ele traz as populações africanas, os povos africanos. Então, assim, eu trouxe trechos dessa obra para ficar mais claro para vocês qual era o pensamento dele, tá? E aqui, ó, quando ele coloca para falar do europeu, do que é o belo para ele. Na minha opinião, escreve Kant, entre os povos do nosso continente, os italianos e os franceses são aqueles que se distinguem pelo sentimento do belo. Já os alemães, os ingleses e os espanhóis pelo sentimento de sublime. O espanhol é sério, reservado e sincero. O francês possui um sentimento dominante para o belo moral. É cortês, atencioso e amável. No início de qualquer relação, o inglês é frio, mantendo-se indiferente a todo estranho. Possui pouca inclinação a pequenas delicadezas. Todavia, tão logo é um amigo, se dispõe a grandes favores. O alemão, no amor, tanto quanto nas outras espécies de gosto, é assaz, metódico e unindo o belo e o nobre. É suficientemente frio no sentimento de ambos para ocupar a mente com considerações acerca do decoro, do luxo ou daquilo que chama a atenção. Nessa colocação aqui, a gente vê que para ele o belo, o sublime vai estar envolvido com questões culturais europeias, certo? Então, a caracterização do belo, e a gente tem que lembrar aquela questão de que na filosofia o belo é atrelado como algo superior e para os racionalistas, com a questão do conhecimento pleno, sabe? Do atingir a verdade. Então, esse belo tem a ver realmente com a perfeição, inclusive imperfeição intelectual, tá? Aí, quando a gente olha para esse aqui, a gente tem que olhar para o oposto, e o oposto é quando ele vai falar de como é a visão dele dos povos africanos, certo? Que aí, quando ele vem falar do africano, ele vai englobar umas colocações bem mais grosseiras, sabe? Para poder realmente inferiorizar a questão do povo africano, do negro, que é totalmente pejorativo a maneira como ele coloca, certo? Ele vai colocar em alguns trechos aqui, como nesse começo, os negros da África não possuem por natureza nenhum sentimento que se eleva acima do ridículo. Entendeu? Só essa primeira colocação a gente já vê a diferença de tom, como ele muda o tom ao falar, certo? E aqui, depois, quando ele volta a enfocar, ele coloca: o senhor Umi desafia qualquer um a citar um único exemplo em que um negro tenha mostrado talentos e afirma, dentre os milhões de pretos que foram deportados de seus países, não obstante muitos deles
terem sido postos em liberdade, não se encontra um único sequer que apresentasse algo grandioso na arte ou na ciência ou em qualquer outra aptidão. Já entre os brancos, constantemente arrojam-se aqueles que, saídos das plebes mais baixas, adquirem no mundo certo prestígio por força de dons excelentes. Tão essencial é a diferença entre essas duas raças humanas, que parece ser tão grande em relação às capacidades mentais quanto a diferença de cores. A religião do fetiche, tão difundida entre eles, talvez seja uma espécie de idolatria que se aprofunda tanto no ridículo quanto parece possível à natureza humana. Então, aqui, por essa parte, a gente já vê a colocação de como usa um tom, sabe, de ridicularização do negro e como ele coloca como uma inferioridade intelectual, que a cor da pele está aliada à questão da capacidade mental, que mesmo os negros colocados em liberdade não atingiam prestígio, sabe, mas não atingiam por falta de capacidade, ou na verdade porque a gente vive numa sociedade em que não se enquadram os mesmos meios, mas se diz ser digna de meritocracia, sabe? Então, assim, a gente vê que esse pensamento dele em particular aqui é muito recorrente até os dias atuais, onde as pessoas muitas vezes querem comparar o incomparável, sabe? Então, aqui eu quis colocar para vocês um pequeno resuminho do que foi falado, certo? Mas só ler as citações a gente já consegue tirar o que foi dito, que o belo para ele só é uma coisa eurocêntrica, enquanto o feio, o ridículo é exclusividade do negro. Aí eu quis trazer um outro exemplo, e um exemplo de um cara que é muito respeitado dentro da filosofia e da sociologia, que é Hegel, porque ele ajuda naquela questão do materialismo dialético junto com Marx, mas que quando se trata da questão dele falar da questão do negro, do mulato, do moreno, nas obras dele, ele traz de maneira bem pejorativa, como se fossem pessoas irracionais, passivas, sabe? Questão mesmo, pessoas estagnadas naquela questão de que ele quer falar de uma mansidão, certo? Aqui eu também trouxe uma citação do Hegel, tá? Para a gente poder avaliar como é que ele coloca isso em palavras, tá? Então aqui ele vai falar da questão de que a principal característica dos negros é que sua consciência ainda não atingiu a intuição de qualquer objetividade fixa, como Deus, como leis, pelas quais o homem se encontraria com a própria vontade e onde ele teria uma ideia geral de sua essência. O negro representa, como já foi dito, o homem natural, selvagem e indomável. Devemos nos livrar de toda referência, de toda moralidade e de tudo que chamamos sentimento para realmente compreendê-lo. Vocês estão vendo aqui como é assim, como é notório que nessas palavras a gente vê a questão de um preconceito racial muito forte, quando se coloca realmente de maneira veemente que o negro é inferiorizado, sabe, nessa questão filosófica aqui. Por quê? Porque ele está falando que pra gente poder compreender o negro, a gente tem que se distanciar de tudo considerado, como é que eu posso falar? Intrínseco ao ser humano, sabe? Você tem que se animalizar para você compreender esse povo, sabe? Então, assim, é inimaginável como que era tido como ciência isso, porque eram pessoas notórias da sociedade científica que construíram, que ajudaram a construir esse tipo de pensamento, sabe? Então, assim, a gente tem que lembrar que essas pessoas, elas tinham voz na sociedade e continuam tendo muito na questão acadêmica.
e é onde essa visão filosófica continua sendo discutida e continua sendo criticada, porque ela realmente não tem embasamento científico, sabe, para ser mantida. Não tem como a gente vir falar que compreender o branco é diferente de compreender o negro, sabe? Não tem. Não tem a ver, certo? Então aqui tem uma questão de que eu, inclusive, fiz aqui, entre aspas, uma outra citação dele para poder a gente falar da questão de como foi a consideração dele, certo? Que para ele, para Hegel, tipo assim, a África em si, que é onde consideravam-se ter os únicos negros, vamos supor, no período dele, ela foi tirada da história mundial porque ela realmente não tinha o que trazer para a história mundial, sabe? Tamanho é a questão dessa falta de uma visão mais ampla nesse período, certo? Então, assim, eu quis trazer esses exemplos de dois filósofos que são muito respeitados na questão da sociedade filosófica, por quê? Porque muitas vezes, por o racismo atualmente ser muito velado, todo mundo sabe que ele está aí, a gente sabe muito bem como que ele acontece na nossa sociedade e tal, mas a gente mascara ele de uma forma tão grande que a gente quer sempre colocar a culpa no outro, sabe, de que ele acontece, e não de que ele tem raízes muito mais profundas e que ele vem se perpetuando exatamente porque caras renomados deram força para ele persistir, certo? E assim, a gente não vai conseguir mudar isso fácil, porque a gente não olha para as causas dele. A gente sempre quer romper só com as consequências. Por exemplo, a violência. A violência ser maior na comunidade negra, ela não é a causa do racismo, ela é uma consequência do racismo. Então não adianta só a gente achar um absurdo, a gente se comover quando tem algum caso que vem à mídia, porque é um caso que vem de milhares que acontecem, sabe? Então não adianta a gente estar sendo hipócrita, a gente está sendo mais uma vez, a gente está, na realidade, passando panos, né? No problema. Então, aqui eu quis trazer para vocês uma questão mais mesmo de diferenciar as terminologias. Por quê? O preconceito racial, ele é a questão mesmo daquele pré-julgamento, certo? Baseado na questão racial, né? E tal. Só que o racismo, ele já é mais profundo, porque ele já tem a questão dele, ele meio que, ele é a reafirmação de que a gente está colocando que existe uma hierarquização étnica. Por quê? Porque para a gente poder atrelar uma questão de inferioridade do negro, a gente está assumindo que existe essa diferença em sociedade, certo? Então, existe uma diferencinha entre os dois, mas eles geralmente estão intrinsecamente atrelados nas vivências. Agora a gente vai trazer uma discussão mais abrasileirada, vamos dizer assim. Por quê? Porque toda a nossa história de construção mesmo da sociedade brasileira corrobora para que tenha-se a manutenção do racismo em sociedade. Por quê? Porque nós somos o país, nós fomos os últimos, na verdade, a poder nos livrar daquela questão da escravidão, certo? Mas a gente não se preocupou em como isso ia ser feito, sabe? A gente simplesmente tirou o negro da posse para jogar ele numa sociedade totalmente desigual, preconceituosa, aonde ele foi simplesmente marginalizado, onde ele foi jogado nas favelas, onde ele foi entregue à vulnerabilidade,
a questão do crime, a questão do medo, porque, gente, é totalmente diferente você ser uma pessoa branca, criada num bairro bom no Brasil, de você ser um jovem, ou mesmo, vou colocar a questão do jovem, um jovem branco, classe média, criado num bairro arrumado, onde se tem toda a infraestrutura, onde se tem segurança, de um jovem negro da favela, aonde já se pré-julga que todo mundo que está ali é bandido, e não que são pessoas que não foram assistidas pela nossa sociedade, pelo nosso estado, pelas nossas leis, e tiveram que, sabe, tiveram que estar ali naquele lugar. Ninguém escolhe estar ali naquela situação de vulnerabilidade, entendeu? E assim, então, é a questão de que toda a nossa estrutura social, política, ela é econômica, ela é englobada por essa questão do racismo, sabe? Ele tá ali intrínseco na nossa sociedade, mesmo quando a gente não quer ver. Aqui eu trouxe uma discussão que eu quero muito que vocês leiam depois, foi mais assim por cima do que é esse racismo estrutural que tá, sabe, que tá ali enraizado mesmo na nossa, na nossa sociedade, nos nossos hábitos, nas nossas ações, inclusive nos nossos modos, no nosso modo de falar mesmo. Porque muitas vezes a gente procura eufemismos para não falar da palavra negro ou preto, devido a como essas palavras foram durante anos e anos e anos vexatórias, sabe? Por exemplo, tem um ditadinho que eu não sei se vocês escutam muito, mas aqui de onde eu venho é muito comum que quando se tem o início da semana, amanhã é dia de branco. Como assim? Sabe? Quer dizer que dias tidos como valorativos, dias produtivos, eles são dias de branco, sabe? É completamente racista essa colocação, sabe? Parece assim inocente, mas não é. Aqui, gente, é o Atlas da Violência de 2019 e eu vou trazer ele em PDF para vocês maior, para vocês poderem ver os dados e tudo. E ele traz uma visão geral de como foi a questão da violência no decorrer do ano. Eu acho que o último tinha sido 2017, aí soltaram em 2019, certo? E eu vou trazer um dado mais específico para a questão do peso da desigualdade racial, certo? Porque aqui, se a gente olhar para a questão racial, a gente vai ver que 75,5% das vítimas de homicídio no Brasil em 2017 eram negras, certo? E que a taxa de homicídio de negros é 43,1 contra dos brancos, que é 16. Só daqui dá pra gente ter uma noção de como é desigual e de como a gente não pode fingir que não existe, sabe? Não tem como mais a gente querer viver naquela questão de uma fantasia de que existe uma plena igualdade racial no nosso país, porque não existe, sabe? E os dados estão aqui provando que não existem e que a gente está só querendo maquiar um problema muito feio, sabe? Esse caso aqui em especial eu quis trazer dessa manchete porque foi uma manchete que causou um boom no país, certo? Lógico, a gente sabe que não foi um caso fora da curva, pelo contrário, ele faz parte dessa estatística muito grande, certo? Mas eu acho que ele foi um estalar porque ele saiu da nossa questão da nossa passividade, porque ele trouxe à tona os familiares querendo realmente tirar a imagem de que aquele jovem negro que foi assassinado ali naquela comunidade, ele não tinha vínculo nenhum com o crime, porque normalmente é sempre isso que se coloca quando a polícia vai lá e mata alguém, tentam após a morte criminalizar aquela pessoa, sabe?
dar uma culpabilidade. Ah, não, mas ela mereceu, entendeu? Eu atira primeiro, pergunta depois, entendeu? Que é tão recorrente. Mas assim, ele foi tipo o estopim para uma série de movimentos que, juntamente com o caso que aconteceu nos Estados Unidos, que eu não vou trazer aqui porque eu vou trazer depois uma outra discussão, que eu quis trazer mais um foco Brasil, na verdade foi o estopim de uma coisa que é recorrente, sabe? Que sempre tá ali presente e que a gente tapa os olhos para não ver. Essa aqui é uma questão de que eu quis trazer também, que é a violência contra a população negra, certo? Que a cada 100 vítimas de homicídio, 71 são negras. E aqui a gente vê a questão de como é diferente, sabe? Que enquanto os homicídios dos não negros vêm caindo dentro de 10 anos, tá um pouco desatualizado, mas foi o que eu achei mais próximo, gente, tá? E o dos negros só aumenta, sabe? Então, realmente a gente tá conseguindo romper com essa questão do preconceito racial, do racismo na nossa sociedade, ou a gente está cada vez mais reafirmando ele? A questão aqui que eu trouxe mais uma discussãozinha para vocês é de como que a gente está colocando sempre a manutenção dessa nossa sociedade preconceituosa, dessa sociedade racista, como a gente corrobora para que a gente crie, na verdade, toda uma teia de violência que ela é transversal. Por que ela é transversal? Porque ela pega um magma muito grande, sabe? De pessoas, independente de vários outros fatores, a gente sofre uma grande perseguição às minorias, entendeu? Então, quando você ainda atrela minorias, é pior ainda, sabe? Então, se você tem alguém que é gay e negro, por exemplo, a gente sabe que a chance dessa pessoa ser vítima da violência é ainda maior, sabe? E aqui é a questão, eu trouxe umas fotos do movimento que eu estava falando para vocês lá naquela outra imagem, que foram vários movimentos que aconteceram, que foi legal, porque mesmo num quadro de pandemia, de medo, de insegurança que está todo mundo vivendo atualmente, as pessoas foram às ruas, as pessoas se mobilizaram porque elas não quiseram ficar caladas, sabe? Elas quiseram dar voz a uma parcela muito grande da sociedade que veementemente é calada à força, sabe? Então, assim, é um grito, é um clamor, um clamor que não só as pessoas negras, sabe, estão pedindo, assim, muitas vezes, eu já escutei isso muitas vezes, tal, que o branco não pode, nem tem por que falar de racismo, sabe? Ele não sabe o que é, porque ele não sofreu na pele, tá? Eu posso não saber por ter sofrido na pele, mas exatamente por eu querer lutar para que outras pessoas não sofram e por ter vergonha, realmente vergonha de antepassados que, que construíram toda a base, sabe, dessa sociedade racista, é que nós, enquanto branco, temos que estar também nessa luta. A gente tem que lutar por ela, porque ela só vai fazer crescer a nossa sociedade em conjunto. Aqui eu quis trazer, gente, uma coisa que é um cantor que eu gosto muito, que é o Emicida, e essa música dele, que é Smile, que pra mim é uma verdadeira poesia, eu vou também anexar um videozinho com a música para vocês escutarem em casa, que ela traz de uma maneira bem poética exatamente essa questão do que o negro passa à sociedade, porque ele vai falar da questão de que para o branco as coisas são plenas, sabe? Enquanto negro a vida realmente é uma pena, entendeu? O negro ele é assassinado e a gente finge não ver, entendeu? Ele é questão de que ele sofre notoriamente todos os dias e a gente simplesmente deixa passar. É tipo isso. E aqui tá um pedacinho da letra e eu espero que depois vocês escutem, porque é bem legal essa música. Esse disco, na verdade, que é o Amarelo,
É um disco muito bom, que tem várias letras, várias músicas que são excelentes, em questão mesmo de você criar toda uma consciência crítica, certo? E aqui, gente, uma colocação do Paulo Freire, que é quem nos inspira na questão aqui do paideia, e essa arte foi da Marina, que corrige redação de vocês, a outra Marina, juntamente com o Edu, tanto essa como aquela lá do nosso início da aula. Eu quis trazer essa homenagem a eles porque eu achei excelente e porque para mim essa colocação ela fecha muito bem a nossa aula, que a prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero ofende a substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia. Então, gente, assim, eu não acho que tenha sido que eu tenha falado tudo, mesmo que eu tenha falado totalmente com propriedade, mas eu tentei trazer um pouco para vocês, atrelando a filosofia a uma coisa mais atual, e eu espero que vocês tenham gostado, que tenham tido proveito, e caso vocês tenham mais alguma coisa para agregar e tal, que vocês venham falar comigo,